Salve, salve nação! Chegando agora as últimas informações do nosso Mengão. E o Flamengo que está de férias, mas vai arrecadar muita grana nesta temporada de 2024. O Flamengo aprovou pelo Conselho Deliberativo um novo patrocínio de 770 milhões de reais por 2 anos. Isso mesmo, é muita grana entrando nos cofres rubro-negros nessas duas próximas temporadas, né? A matéria saiu no site Globoesporte.com. O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou por unanimidade, na noite desta quinta-feira, por 125 votos, a troca do patrocínio Master. A empresa de apostas esportivas PixBet ocupará a parte principal da camisa rubro-negra, local que pertencia ao banco BRB. O novo patrocínio Master renderá ao Flamengo 170 milhões por 2 anos de contrato, sendo um sinal de 20 milhões e mais 5 parcelas de 30 milhões. Com isso, o BRB, o Banco Regional de Brasília, que vinha ocupando o espaço Master e tinha a opção de cobrir o valor, passará a ocupar a omoplata por 6,2 milhões durante 3 anos. Outro aumento foi o do patrocínio da ABC da Construção, que estampa a marca nos shorts, passou de 6,3 bilhões para 7,1 milhões, sendo 5,2 em verba direta. Com as mudanças e aumentos de patrocínio, a camisa do Flamengo passa a valer 225,8 milhões de reais por ano. Ou seja, o Flamengo aumenta ainda mais esse patamar financeiro, por isso faz diversas contratações, por isso contratou Nicolas de la Cruz por 80 milhões de reais de maneira à vista. E às vezes o pessoal não sabe de onde sai toda essa grana. A grana do Flamengo é de patrocínio, é de venda de jogadores e principalmente de títulos ganhos. Dessa forma o Flamengo fica ainda mais forte contratando jogadores com qualidade de seleção. Então o Flamengo agora muda o seu patrocínio Master para a PixBet. Agora serão 170 milhões de reais durante 2 anos. Vai ser pago de maneira parcelada que o Flamengo vai receber esses patrocínios. E sobre as novas contratações do Flamengo, o Betis definiu o valor de venda do jogador Luiz Henrique, também pretendido pelo Fluminense, né? O Fluminense, que foi o seu ex-clube no Brasil, agora também está de olho no atleta. Então o Flamengo já sabe quais valores devem ser pagos para contratar o atleta. O Flamengo colocou o Luiz Henrique na lista de contratações para a temporada de 2024. O atacante do Betis e também demonstrou interesse de retornar ao futebol brasileiro. Por este motivo, o time espanhol definiu um valor para negociar o atleta: 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais. Conforme a informação do jornal O Globo, o Betis aceita negociar Luiz Henrique por 80 milhões de reais. A diretoria do time espanhol, inclusive, marcou uma reunião para esta quinta-feira, com o objetivo de tratar o futuro do jogador. A ideia é analisar 2 propostas, a do Flamengo e a do Fluminense, que estão na briga pela contratação do atleta. É muita grana para apenas um jogador. Penso eu que o Flamengo não vai sequer oferecer uma proposta perto do que o Betis pediu, né? Com essa forma que o Betis pediu, 80 milhões, tanto o Fluminense como o Flamengo deve desistir da contratação. Ambas equipes queriam contratar o atleta por maneira de empréstimo, né, com opção de compra. Então, dessa forma, se o Betis não ceder, tanto o Flamengo como o Fluminense vai desistir. Vale destacar que o Flamengo acenou com uma proposta de empréstimo, com a opção de compra no final do acordo. O Fluminense, vale destacar também, ofereceu a mesma oferta, deixando o Betis em uma posição delicada. O time da Laranjeiras conta com a vontade do atleta, que torce para a equipe de Fernando Diniz. Já o mais querido possui uma condição financeira melhor e agrada ao clube espanhol. Apesar da pedida de 80 milhões, o Betis não descarta vender Luiz Henrique por 70 milhões. Por este motivo, a negociação continua em andamento e o Flamengo espera um sinal positivo do time espanhol para encaminhar a contratação do atacante brasileiro. Atualmente, o mais querido já acertou o vínculo com o jogador para 2024, de la Cruz.
O meia assinou o contrato com o Flamengo por 5 anos, portanto, estará à disposição do técnico Tite a partir de 8 de janeiro. O jogador será o terceiro uruguaio no elenco, visto que Arrascaeta e Varela seguem no grupo do mais querido para a próxima temporada. Então, vai ficar mais complicado aí para o Flamengo contratar o atacante Luiz Henrique, né? É muita grana, 80 milhões de reais. Penso eu que o Flamengo deve desistir da contratação. Pagar 79 milhões por De La Cruz é diferente. O cara era o destaque do time argentino, era o melhor jogador da América do Sul e o Flamengo já tinha interesse em contratá-lo desde a última janela de transferência. Então o jogador naquela ocasião não quis se mudar para o Flamengo porque estava disputando a Libertadores da América. Com o término da Libertadores, De La Cruz acenou positivamente que queria vir jogar no Flamengo e deu certo. Ele disse que queria jogar, aceitou a proposta e o Flamengo pagou a multa de 79 milhões. Penso eu que 80 milhões por Luiz Henrique é muita grana e o Flamengo tem apenas 160 milhões de reais para gastar em novas contratações nessa próxima janela de transferência. Então, além do atacante que o Flamengo está de olho, tem que contratar um lateral esquerdo, que o nome mais preferido pela diretoria do Flamengo seria de Matias Vinha, né? Mas a Roma pediu muita grana e o Flamengo está negociando se vê se baixa esses valores para que o lateral esquerdo possa vir vestir a camisa do Flamengo, já que Felipe Luiz se aposentou e o nosso Mengão precisa repor essa posição. Então, Matias Vinha é o jogador preferido do Flamengo para assumir a posição aí de Felipe Luiz. E Thiago Maia pode estar se despedindo com a camisa do Flamengo rumo ao Corinthians, time paulista, né? Thiago Maia, que recentemente teria sido envolvido em uma possível troca, agora parece que está de saída de vez para vestir a camisa do Corinthians. Vamos acompanhar aqui a matéria que fala um pouco sobre essa situação. O Flamengo colocou Thiago Maia na lista de jogadores negociáveis para 2024. Por este motivo, o Corinthians abriu negociações com o mais querido para contratar o volante, que foi bastante criticado por parte dos torcedores rubro-negros em 2023. O atleta, inclusive, se animou com a possibilidade de assinar contrato com o time paulista, né? Thiago Maia é um excelente volante, né? Ele tem o destaque como sendo roubar bolas ali no meio de campo, só que a questão do último passe para colocar os atacantes e os meias mais próximos ao gol, ele tem dificuldade. E isso fizeram com que a torcida pegasse no pé dele e vaiasse em diversos jogos do Campeonato Brasileiro. Inclusive, quando ele saía dos jogos, Thiago Maia era vaiado. Então a torcida pegava no pé mesmo, porque o jogador não vinha evoluindo, pelo contrário, regredia bastante nessas partidas. Então agora, com essa real possibilidade de se transferir para o time paulista, pode ser bom tanto para o Flamengo como também para o Corinthians. Conforme a apuração da reportagem do Coluna do Fla, Thiago Maia acenou positivamente para o Corinthians, após o Flamengo aceitar negociar o jogador. O volante se animou com a possibilidade de atuar pela equipe paulista, visto que perdeu espaço no mais querido e recebeu diversas vaias nos últimos duelos do clube carioca no Campeonato Brasileiro. Com a proposta do Corinthians, Thiago Maia entende que é o momento certo de deixar o Flamengo. Isto porque o volante não se sentiu bem atuando nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro e enxerga como uma boa oportunidade a mudança de ares. No entanto, ainda não há acordo entre o mais querido e a equipe de São Paulo. O Flamengo abriu negociações, mas ainda não entrou em acordo com o Corinthians. Thiago Maia tem contrato até dezembro de 2026 e, portanto, o rubro-negro não pretende liberar o jogador de graça. Contudo, é importante destacar também que a diretoria carioca será firme nas conversas, ou seja, isso irá facilitar a saída do atleta. Então o Flamengo pretende arrecadar alguma grana aí para tirar o que investiu em Thiago Maia. Por mais que o jogador não esteja bem no time carioca, o Flamengo não vai liberar os seus jogadores de graça, né?
precisa recuperar aquilo pelo menos que investiu, ou então 50%. Então, Thiago Maia pode estar de saída do Flamengo rumo ao Corinthians, né? Vamos desejar boa sorte para ele e que ele consiga dar a volta por cima, porque no Flamengo ele não conseguiu jogar bem. E aí, nação rubro-negra, será que o nosso Mengão vai montar uma equipe forte para 2024? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.